Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje, na Generalidade, o Programa Internacionalizar 2030, que estabelece as prioridades para a internacionalização da economia portuguesa, através do aumento das exportações de bens e serviços e do incremento do número de exportadores, da diversificação de mercados de exportação, do aumento do volume de investimento direto estrangeiro, do fortalecimento do investimento direto português no estrangeiro e do acréscimo do valor acrescentado nacional. Foi ainda aprovada a resolução que aprova o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. Com este programa, o Governo pretende reforçar a ligação das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro ao território nacional. O Sr. Secretário de Estado da Internacionalização explicará estes diplomas com mais detalhe no final do briefing. Foi aprovado o Decreto-Lei que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social e foi também aprovado o Decreto-Lei que prorroga até 31 de março de 2022 o prazo de transferência das competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde. A Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública apresentará estes diplomas no final do briefing. Após consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi aprovada em Conselho de Ministros a versão final do Decreto-Lei que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e que regula a intervenção do médico no sistema Stay Away Covid. Passo agora a palavra à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Boa tarde a todos. Foram então hoje aprovados 2 decretos-leis no domínio da descentralização. O primeiro é o Decreto-Lei que transfere competências para os municípios no âmbito da ação social. Este diploma reveste-se de grande importância, era o último diploma setorial que faltava aprovar daqueles que estão previstos na Lei Quadro e, enfim, foi fruto de um trabalho muito proveitoso entre o meu próprio Ministério, o Ministério do Trabalho, a Solidariedade e Segurança Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. O que se prevê nesta transferência de competências é que a matéria relativa ao acompanhamento, celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção, a coordenação dos contratos locais de desenvolvimento social e ainda o assegurar dos serviços de atendimento e de acompanhamento social, estas 3 dimensões muito importantes da ação social no terreno, sejam transferidas para as autarquias locais. Isto vai dar uma maior proximidade e seguramente vai também permitir um apoio mais presente e um apoio ainda melhor e mais eficaz. Queria salientar como aspectos também importantes deste diploma o facto de ele implicar uma transferência de 61 milhões de euros para os municípios e de ter sido possível acautelar neste diploma que pelo menos haja um técnico de ação social transferido, não é que haja apenas um, é pelo menos um transferido do Estado para os municípios. Era um ponto que não tinha sido possível no passado chegar a acordo. A obrigatoriedade das transferências destas competências termina a 31 de março de 2022, ou seja, a partir de agora, enfim, a partir do momento em que o diploma entra em vigor, os municípios podem ir aceitando as competências nesta área e o prazo limite para as aceitar termina a 31 de março de 2022. Ainda no domínio da descentralização, foi aprovado um decreto-lei que introduz alterações aos decretos-leis que aprovavam a transferência de competências na área da educação e na área da saúde, em ambos os casos, para que a obrigatoriedade da aceitação de competências passe para 31 de março de 2022 também. Com isto não estamos a recuar, pelo contrário, o caminho da descentralização é para aprofundar e tem vindo a ser, mas a obrigatoriedade dessa transferência é que se remete para 31 de março de 2022, dando assim maior tempo para que todos possam aceitar na amplitude total das competências que pretendem receber. E ficava desta forma também à disposição para questões que quisessem colocar. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização. Muito boa tarde, caros colegas, senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje 2 diplomas, para nós de grande relevância. O primeiro, na generalidade, a resolução do Conselho de Ministros 162 de 2020, o Programa Internacionalizar 2030. Este programa vem na senda do Programa Internacionalizar aprovado ainda durante o 21º Governo Constitucional e aquilo que se propõe é definir um conjunto de objetivos, de metas e depois também um conjunto de medidas calendarizadas que levem as exportações portuguesas
até 2030 a 53%, ou seja, fazer um incremento de 9 pontos percentuais do peso das exportações no produto interno bruto, e que nos permitam também aumentar o peso do estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal de forma considerável, procurando nós que o estoque de IDE possa crescer de forma progressiva a 4% ao ano. Considerando que a base do investimento direto, do estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal no ano 2019 foi de 143 mil milhões de euros, nós aquilo que perspectivamos é um crescimento muito substantivo e significativo do peso do investimento direto estrangeiro em Portugal. Devo dizer que, no outro quadro das nossas metas, aquilo que procuramos é um aumento da base do setor exportador, particularmente na área dos bens, em que procuraremos aumentar em aproximadamente entre 20% a 25% o número de exportadores nacionais na área de bens. Este conjunto de metas é alcançado ou deve ser alcançado de forma coletiva. Por isso, desde o ponto de vista da metodologia, aquilo que o Governo fez foi uma aprovação na generalidade. O passo seguinte será naturalmente a auscultação da Assembleia da República, em particular a Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas e a Comissão de Economia e Obras Públicas, e também do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia. Esse Conselho, que é um conselho onde o Governo e os membros do Governo se sentam com as confederações e com as associações empresariais, é o espaço onde nós vamos naturalmente recolher opiniões, propostas e medidas que procuraremos acomodar, que procuraremos conduzir e canalizar para o programa Internacionalizar, prevendo-se que mais tarde o Conselho de Ministros possa aprovar um documento final mais adiante. Gostaria só de sublinhar que neste quadro das medidas apresentadas, gostaria de destacar, se me permitirem, 3. Uma muito centrada na marca Portugal e num programa de promoção da marca Portugal a ser construído de forma coletiva e transversal entre os setores de bens e serviços, e no caso dos bens e serviços, com forte empenho quer da AICEP-EPE, quer do Turismo de Portugal, naturalmente. Segundo, um esforço na qualificação de recursos humanos, em particular nas pequenas e médias empresas, procurando qualificar recursos humanos especialistas em negócios internacionais que nos permitam, então, alargar a base do setor exportador. E queria deixar para terceiro elemento uma aposta que fazemos desde o ponto de vista do lançamento de uma linha específica de financiamento da encomenda internacional e também no âmbito fiscal, aquilo que já vínhamos trabalhando no quadro do Orçamento de Estado 2020, da isenção de imposto de selo para os seguros de crédito e os seguros de caução com garantia de Estado. E, naturalmente, falo de seguros de crédito à exportação. E, desta forma, demos aquele que foi um pontapé de saída para um processo de auscultação. O segundo diploma, que também faz parte do programa Internacionalizar, mas que foi aprovado de forma autónoma pelo Conselho de Ministros, o Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, é um instrumento muito importante para podermos ter mais investimento, em particular nas áreas de baixa densidade de investidores da diáspora portuguesa espalhados por todo o mundo. Sabemos bem do peso que muita desta diáspora e muitos destes imigrantes portugueses, que o peso que têm no investimento em algumas das regiões do país. Aquilo que fez a área dos negócios estrangeiros, em particular a minha colega da Secretaria de Estado das Comunidades, mas também com o Ministério da Coesão Territorial e outros colegas do Governo, foi criar um programa de apoio que permita diferenciar e apoiar aqueles que queiram investir no território português, mas que sejam identificados por aquela que é uma definição importante do programa, o estatuto, a criação de um estatuto, o estatuto do investidor da diáspora. E por isso, se me permitir, Sr. Secretário de Estado, eram estes os elementos que aduziria da apresentação das duas iniciativas. Muito obrigado. Estamos disponíveis para as vossas questões.
Fernanda Fernandes, da RTP, em relação à internacionalização da economia, falou aqui no crescimento do investimento. Tendo em conta a situação que se vive e da incerteza e da pandemia, queria saber se o Governo já tem ideia de alguns investimentos em concreto que possa sustentar estes números de 20% a 25% que foram aqui referidos em relação ao número de exportadores e também ao número de investidores estrangeiros em Portugal. Ou conversas com algumas empresas ou países interessados. O Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização. Todos temos consciência que a situação que vivemos é particularmente difícil e a conjuntura é particularmente difícil. A economia portuguesa estava a atravessar uma trajetória muito positiva. Portugal, em 2019, pela primeira vez exportou mais de 90 mil milhões de euros. Portugal atingiu um recorde de exportações em 2019 e devo dizer que Portugal aumentou o seu estoque de investimento direto estrangeiro em 2019 entre 17 a 18 mil milhões de euros. Desde o início do ano 2020, a AICEP fechou novas intenções de investimento para Portugal de 12 operadores diferentes, de proveniências muito diversas também, e o que corresponde aproximadamente à criação de 1.100 postos de trabalho. Mas o horizonte que nós definimos é um horizonte para ser assumido de forma coletiva e por isso eu reforço a ideia de que o método como construímos o desenho final deste programa é participado pelos agentes económicos, em particular pelas associações empresariais, mas também pelo Parlamento, naturalmente. Mas nós percebemos que esta conjuntura e os objetivos que definimos, era o que dizia, são para 2030. E a construção desta trajetória leva-nos progressivamente, primeiro, a uma fase de recuperação. E, portanto, a fase de recuperação significa que até 2023, muito do trabalho que temos que fazer é de recuperar o ponto de partida de 2019. E, portanto, a expectativa que nós temos é que no princípio deste período que vai de 2020 a 2030, os números possam ter algum nível de degradação, em particular no que diz respeito às exportações. Aliás, os números são públicos e conhecidos, procurando que entre 2027 e 2030 os valores voltem a ser crescentes, procurando atingir essa meta em torno dos 53% do PIB. E por isso, aquilo que sabemos é que a economia portuguesa, o setor exportador português, tem bons fundamentos. Os fundamentos desse setor estavam presentes e estão presentes e permitiram-nos ter o ano 2019 como a economia portuguesa, devo sublinhar, nunca teve. Aliás, senhora jornalista, deixe-me sublinhar que pela primeira vez, no setor de bens, aquilo que são entidades com perfil exportador, Portugal tinha superado pela primeira vez os 22 mil exportadores de bens, entidades com perfil exportador. Por isso, estes fundamentos estão na economia portuguesa. Há que ter a consciência que temos anos de recuperação de uma conjuntura muito nefasta que atravessamos, procurando recuperar aquilo que tem sido uma dinâmica muito positiva de captação de investimento direto estrangeiro e de promoção e de crescimento das exportações nacionais. Mais questões? Olá, boa tarde, Ana Geraldo do SIC. Tendo em conta que o regime de layoff termina dia 31 de julho, gostaria de saber se o Conselho de Ministros já discutiu o que se fala como uma extensão e se sim, até quando, se não, quando é que vai então discutir esta questão da extensão deste regime? Como sabe, as medidas que substituirão o layoff simplificado dependem de uma autorização legislativa que consta do orçamento suplementar que o Sr. Presidente da República promulgou esta manhã. O Governo só poderá deliberar novas medidas uma vez o orçamento entrando em vigor, o que se espera muito brevemente. Todavia, houve já uma discussão na generalidade do conteúdo dessas medidas que permitirá que o Governo possa muito rapidamente tomar decisões nessa matéria, mas só as tornará públicas nos seus detalhes uma vez essas deliberações efetivamente tomadas, o que terá lugar num prazo muitíssimo curto. Muito obrigado. Boa tarde, Justina de Sousa, do TSF. A Sra. Ministra disse que não se tratava de um recuo nesta passagem de transferências de competências para os municípios. Já sabia que alguns autarcas tinham até
Rui Moreira tinham pedido para esse adiamento. Pergunto-lhe se não estão a encontrar demasiados obstáculos para que este processo, que já foi várias vezes, enfim, empurrado para a frente, avance, e se acredita que mesmo que até março de 2022 isto vai estar mesmo aplicado. Sra. Ministra. Muito obrigada. Bom, é sabido que no início deste ano me reuni com todas as CIMs e as duas áreas metropolitanas, no sentido de, no terreno, conseguir perceber em que pé estavam cada uma da transferência de competência em cada uma das áreas, e sem prejuízo de haver um grande consenso relativamente a que este era o caminho a adotar, um consenso que envolve o Governo e as autarquias, porque há situações, enfim, são as áreas mais exigentes, são as da educação e as da saúde. Entendeu-se que seria apropriado não adiar, mas adiar a obrigatoriedade até ao fim do primeiro trimestre de 2022, tendo em conta, além do mais, a existência de eleições autárquicas para o próximo ano. Relativamente à ação social, como o diploma não tinha sido possível aprovar o diploma na legislatura anterior, naturalmente que este prazo nunca poderia ser 1 de janeiro de 2021 para o diploma da ação social, e portanto alinhámos os 3 diplomas e as 3 áreas com o fim do primeiro trimestre de 2022. Agora, também acreditamos mesmo que, inclusivamente a situação que entretanto, enfim, vivemos, porque há aqui um hiato de facto entre o momento em que estas conversas, estas reuniões muito proveitosas tiveram lugar e o momento em que estamos a aprovar. Obviamente isto não é alheio o momento que vivemos, que nos paralisou na resposta neste assunto, e porque focou tudo na resposta à pandemia, e no âmbito do qual também é reconhecido por todos que, quer no âmbito da saúde, quer sobretudo no âmbito da ação social, as autarquias tiveram um papel muito importante de proximidade, e só veio reforçar a importância de aprovarmos rapidamente este diploma, coisa que hoje felizmente foi possível. Boa tarde, Helena Borges, do Público. Eu queria perceber, ainda na linha do que se falava do layoff, e sabendo que não foi discutido ainda em profundidade, tendo em conta também aquilo que o Tribunal de Contas disse ontem, pedindo que o Governo disponibilizasse dados mais completos e detalhados, queria perceber se existe algum balanço mais atualizado em relação ao número de empresas e ao número de trabalhadores que estão neste momento em layoff, e queria também perceber se neste Conselho de Ministros foi discutida a questão do número de casos em Lisboa, se confirma que a situação de calamidade termina na próxima semana. E última pergunta, o jornal britânico The Times escreve hoje que a ponte aérea em Portugal, entre Portugal e Reino Unido, será retomada nos próximos dias. Queria perceber se o Governo confirma esta informação e se, além do Reino Unido, se estão a existir algumas tentativas para que outros países levantem a restrição de voos. Obrigada. Muito obrigado. Quanto à sua primeira questão, nós estamos neste momento na posse desses números, não foi matéria que fosse tratada neste Conselho de Ministros e, portanto, deixaria para a oportunidade da aprovação destes diplomas os esclarecimentos mais aprofundados, como já tinha tido a oportunidade de transmitir anteriormente à sua colega. Quanto às questões que coloca sobre o estado de calamidade, estado de contingência e estado de alerta, é na próxima semana que o Conselho de Ministros tomará decisões sobre essa matéria e, portanto, pedia-lhe apenas que não perdesse o seu interesse e reservasse essa pergunta para o momento apropriado, que poderemos aprofundar 2 a 8 dias, que será a oportunidade adequada para o Governo fazer um balanço completo dos dados da quinzena e, como habitualmente, tomar as suas decisões relativamente à quinzena seguinte. Quanto à ponte aérea, não sei se o Sr. Secretário de Estado de Administração quer dizer considerações, não é também ainda o momento de nos pronunciarmos sobre essa matéria e a confirmar-se será seguramente uma boa notícia, mas quando ela estiver confirmada teremos todo o gosto em pronunciar-nos oficialmente. Mais questões? Boa tarde, Joana Feliz da Agência Lusa. Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe só, o comunicado tem 5 pontos, é um comunicado só com essas decisões. Pergunto-lhe se avançou alguma coisa em termos de medidas, já a discussão das medidas que possam vir na sequência do Conselho Europeu e das decisões que foram tomadas neste Conselho Europeu de resposta à crise por causa da Covid. Obrigada. Muito obrigado. Não há nenhuma deliberação do Conselho de Ministros a esse respeito. Aquelas que foram tomadas são as que constam do comunicado. O Conselho de Ministros, obviamente, tem discussões políticas muito diversas e
muito em particular sobre os temas mais relevantes da atualidade política que afeta o país. Houve uma reflexão sobre essa matéria na sequência das sessões do Conselho, mas obviamente ainda não se materializou em nenhuma decisão que deva ser materializada no comunicado ou neste briefing. Essas decisões serão paulatinas ao longo da sua implementação e vamos ter seguramente muitas oportunidades neste contexto e noutros para as poder esclarecer e discutir. Agora por videoconferência SAP 24. Portanto, eu queria perguntar se Pedro Jorge Coelho SAP 24 podia perguntar qual foi o impacto desta pandemia no investimento estrangeiro, se ele é notório e de que forma pode ser diminuído. Ouvimos com algumas limitações. Não se importa de repetir a sua pergunta? Sim. Eu pergunto qual o impacto desta pandemia no investimento estrangeiro em Portugal. No investimento estrangeiro? Sim. Sim, muito obrigado. Nós, neste momento, temos os valores mais recentes. Dizem-nos que, em função, o estoque de investimento direto estrangeiro no fim do primeiro trimestre estava em valores muito próximos do fim no fim do ano 2019 e, portanto, nós estamos seguramente dentro de pouco a ter os valores mais globais de junho, onde a expectativa que temos é que tenha talvez alguma redução. Contudo, aquilo que estamos a falar é de estoque de investimento direto estrangeiro, que queremos progressivamente ir aumentando. Aquilo que é mais importante neste momento dizer é que até ao dia de hoje Portugal não tem tido operações de investimento direto estrangeiro, decisões que tenham sido revertidas, com exceção de um caso que é conhecido, mas que eu até penso por razões muito diferentes, que não estão relacionadas com a própria pandemia, e temos conseguido progressivamente angariar novos projetos e no primeiro semestre, como disse, angariámos novos 12. Penso que o ano 2020 será um ano particularmente difícil no que diz respeito ao aumento de investimento, mas procuraremos, é esse esforço que estamos a fazer, que as decisões de investimento se mantenham e que possam, ainda que mais à frente, concretizar-se, criando os postos de trabalho e também o volume de exportações que nos permitirão atingir as metas que temos. Há um ou outro aspecto que é positivo e que eu devo sublinhar. Portugal angariou já este ano projetos de 6 ou 7 proveniências diferentes, entre os Estados Unidos da América, o Brasil e os países mais próximos da União Europeia, Espanha, Alemanha, França, também da Suíça. Este, como sabemos, não membro da União Europeia. Portugal tem vindo a diversificar as fontes de investimento e tem procurado, acima de tudo, que para reduzir o risco, aumentar a diversidade, quer das origens, quer também dos setores de investimento. Um dos setores onde fazemos uma clara aposta continua a ser nos centros de engenharia, nos centros de inovação e nos centros de serviços, para além da área industrial, em setores bem conhecidos. Percebemos que nessa área Portugal não tem tido diminuição de procura. Percebemos que no setor automóvel e no setor aeronáutico algumas decisões vão sendo proteladas, pelo menos. E por isso esses são os setores onde nós pensamos que temos que fazer aquilo a que nós chamamos um aftercare, um cuidado especial para continuar a poder manter esse investimento direto estrangeiro em Portugal. Muito obrigado. Mais perguntas? Não havendo? Eu peço desculpa, ouvi-me muito mal. Se pudesse, peço desculpa. Obrigado. No seguimento da resposta que deu, só para clarificar, falou dos projetos que já foram angariados de países diferentes, Estados Unidos, da Suíça. Pode dizer estes projetos que valor é que representam em termos financeiros? O montante global é muito diverso e eu não tenho o valor, até porque neste momento são angariações que estão em fase de detalhe. A primeira questão que nós colocamos sempre, e isso em todos os projetos, é a expectativa de postos de trabalho a criar em cada um deles. E isso, o valor eu referi há pouco, para ser mais preciso, são 1.110 postos de trabalho. Muito obrigado.
Agora sim, não há mais questões. Muito boa tarde a todas e a todos.